Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de simulação de escoamentos bidimensionais usando o RecRaiz. Eu falei na aula anterior que nessa aula a gente ia começar a aprender como é que a gente coloca os dados de condição de contorno. Mas antes disso, vamos aprender como é que a gente pode colocar os valores de coeficiente de Manning, de rugosidade, de forma diferenciada em áreas diferentes, ok? Antes de começar essa videoaula, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, porque tem muita coisa legal no nosso canal. Tem lives, tem cursos gratuitos, então vale muito a pena se inscrever no nosso canal. Vamos lá então? Bom, eu vou partir exatamente de onde eu parei na videoaula anterior. Eu vou abrir o ResMapper, porque é lá onde a gente pode inserir os coeficientes de Manning, os dados para rugosidade. E a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou ativar aqui o terreno, colocar o terreno na frente do mapa, para que a gente visualize. Então, para isso, eu vou ter que clicar com o botão direito em cima do mapa, escolher a última opção, renderizar o terreno na frente, e desativar e ativar de novo o mapa para o terreno ficar na frente. Infelizmente, o RecRaiz não mantém essa configuração. Então, toda vez que você volta para o ResMapper, você precisa de novo, fazer essa configuração para que o terreno ele fique na frente. Enfim, uma falha ainda, eu acho, ao meu ver, do software. Para definir então as áreas diferenciadas para o coeficiente de Manning, a gente precisa, a primeira coisa é definir a área do perímetro. Então a gente já tem um perímetro definido, a área bidimensional, que é essa daqui, o perímetro, e eu vou exportar esse perímetro como shapefile. Certo? Então, a partir do perímetro, eu vou definir essas áreas de rugosidades diferenciadas. Então, primeiramente, eu vou exportar aqui com o botão direito, aperto o botão direito, Export Layer, e a primeira opção, salvar feições para shapefile. Então, você vai fazer um shapefile desse perímetro. Então, é um polígono, que seria um polígono. Eu vou salvar aqui em dados, nessa parte do projeto. Eu fiz uma pasta, criei uma pasta aqui, Manning, e vou salvar esse polígono como Manning também, certo? Então, é nesse polígono que a gente vai então atribuir essas rugosidades diferentes. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse polígono em qualquer programa de SIG que vocês tenham mais facilidade. No meu caso aqui eu vou usar o ArcGIS, mas poderia ser utilizado outro programa SIG, de sua preferência. Então, eu vou fazer uma operação de geoprocessamento para definir essas áreas diferenciadas usando esse polígono do perímetro, mas fique à vontade para escolher o software que vocês queiram, tá? Mas eu vou falar qual é o procedimento geral e aí vocês vão ter que, se vocês usarem um software diferente do ArcGIS, vocês vão ter que ver como é que vocês fazem isso no outro software. Primeiramente eu vou adicionar o shaper que está aqui na pasta Manning. Adicionei aqui, é um polígono, Ele exportou um polígono normal. Posso até abrir a tabela de atributos aqui, que já tem os valores. Você vê que todas as colunas aqui, quem criou foi o RecRaiz, não fui eu. Então isso aqui são colunas importantes para que o RecRaiz ele faça a simulação. Então a gente, por isso que eu digo, tem que criar essas informações, precisam ser criadas lá, porque ele que vai montar toda essa parte de coluna, que vai preencher todas as informações em cada célula. Então isso o RecRaiz é que gerencia. Então a gente não pode importar de fora, por exemplo, perímetro. Para fazer uma rugosidade diferente, como existe uma rugosidade diferente entre laguna e canal, por quê? Porque na laguna o particulado é mais fino no fundo, então tem os sedimentos mais finos. Eu tenho mais argila e também tenho mais matéria orgânica. E no canal eu tenho mais areia, porque as velocidades são maiores, não permite que sedimente particulado mais fino. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou só recortar esse polígono, dividir, tem um objeto só, um polígono só, eu vou dividir esse polígono em dois. Então um polígono vai ficar na laguna e o outro polígono vai ficar aqui para o canal. E aí eu vou atribuir rugosidades diferentes para essas duas regiões. Como é que eu faço isso? No ArcGIS eu preciso editar esse shapefile. Então eu venho aqui em Edit, Features, Start Editing.
Então, iniciar a edição, ele ativou o modo de edição. Eu vou fazer um corte exatamente aqui no canal, certo? Então, primeiro eu tenho que selecionar o polígono e tem uma ferramenta aqui bem fácil para cortar os polígonos. Então, eu venho aqui, ó, seleciono, faço o meu corte, clico duas vezes e ele já recortou, certo? Então, eu vou desmarcar a seleção, dar um zoom out aqui para a gente ver, ó, agora eu tenho dois polígonos, ó, esse da laguna e esse aqui do canal. Se eu for observar a tabela de atributos, a gente já vai ver duas linhas também aqui, ó, diferenciadas. E exatamente aqui na tabela de atributos que eu vou fazer o seguinte, aqui na coluna name, deixa eu ver quem seria aqui a Laguna Mundaú. A Laguna Mundaú seria essa linha aqui, que é o ID 0, certo? Então o nome já está Mundaú. Vocês observam aqui, nome Mundaú. E nesse daqui, esse polígono aqui, que seria os canais. Então eu vou trocar o nome aqui, ó, ao invés de Mundaú, para canal. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar a tabela de atributos e vou salvar, certo? O editor aqui, ó. Parar o editor, ele vai perguntar se eu quero salvar. Vou falar que sim. E aí eu já tenho o shapefile editado com essas duas regiões diferenciadas para rugosidade. Eu vou abrir de novo a tabela de atributos, só para dar uma conferida. Tenho duas feições, uma do canal e a outra da Laguna Mundaú. Muito bem, então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fechar agora o ArcGIS, né, porque eu já criei o meu shapefile diferenciado, e vou voltar para o ResMapper e vou importar esse shapefile que eu acabei de criar aqui para dentro do ResMapper, mas como se fosse uma informação de uso e cobertura do solo, né, de cobertura, né, do solo. Então eu venho aqui, ó, em Project, Create New Res Layer, e aí tem a primeira opção, que é o layer de cobertura, né, da terra, cobertura do solo. Então eu vou clicar aqui, ele vai aparecer essa janela, e nessa janela eu vou importar esse shapefile do coeficiente de Money. Então eu vou aqui na pasta de dados, a pasta Money, esse shape que a gente acabou de editar lá no ArcGIS, ele já reconheceu aqui, ó, tem duas classificações, Mundaú canal, dois polígonos, duas classificações. E o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai criar um raster, certo? Com um tamanho de célula de 10 metros e vai colocar nessa parte aqui, tá? Então ele vai criar um novo raster com essas informações. Lembrando que também a gente poderia utilizar nesse arquivo de cobertura do solo, a gente também poderia usar um raster que já está classificado, e aí a gente poderia fazer essa classificação aqui e até mudar o nome do rótulo aqui, se a gente fosse o caso. Nesse caso aqui já a gente vai usar os mesmos, né, nomes, não precisa não. Então eu vou criar aqui o raster, então ele criou já, vou fechar e olha só o que aconteceu. Ele colocou aqui, ó, um raster land cover, tá? Land cover. E eu vou só desabilitar para ver esse raster. Olha só que legal. Se eu desabilitar aqui também o perímetro, ele já criou esse raster diferenciado, ó, tá vendo? Com as informações Mundaú, canal, 1 Mundaú, 2 canal. E é a partir daqui que eu vou atribuir os coeficientes de Money. Como é que eu faço isso? Como é que eu atribuo os valores diferentes para coeficiente de Money? É só vir aqui com o botão direito em cima do Land Cover, editar tabela, que é a segunda opção, editar tabela, e aqui tem exatamente uma tabelinha com um coeficiente de Money. Eu tenho aqui a primeira feição, que é a Laguna Mundaú, eu vou colocar uma rugosidade baixa de 0,04, e para o canal eu vou colocar uma rugosidade mais alta de 0,10. Aqui ele está colocando uma feição aqui para 100 dados, né? Eu só vou colocar aqui um valor só para não deixar em branco, mas enfim, ele não vai utilizar aqui porque eu tenho todos os dados, né? Porque eu usei exatamente o perímetro do meu domínio computacional. Essa coluna não precisa ser preenchida, que é a porcentagem impermeável, não precisa ser preenchida. Eu vou dar um OK. E o próximo passo agora é associar esse layer de cobertura do solo
a geometria do meu sistema. Então eu venho aqui, ó, em geometria, a primeira opção é Manage Geometry Association. Então eu vou associar a essa geometria o layer de Land Cover. E daí, ó, automaticamente ele já reconhece e já coloca aqui para todos os meus layers de geometria, ele já coloca aqui o coeficiente de Manning está no Land Cover, tá? Se tivesse em outro layer, em outra camada, a gente poderia selecionar aqui, mas automaticamente ele já reconhece. Então eu tenho o terreno e tenho o coeficiente de Manning. Muito bem, então eu vou fechar agora. Eu vou salvar essa informação. Beleza, salvei. E eu vou agora abrir o meu editor de dados de geometria e vou abrir agora meus dados de geometria. Então é só vir aqui em Open, Geometry Data, e selecionar o meu arquivo de dados de geometria que eu criei lá no ResMapper. Então eu vou selecionar aqui o Mundaú 2D, abrir, e aí ele já abriu com a minha grade, né, com a minha malha computacional toda pronta. E eu vou clicar aqui, ó, em selecionar, né, essa malha, clicar aqui em Edit 2D Flow Area, que é para editar então as áreas de escoamento bidimensional. Só para verificar, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, Edit Land Cover to Manning, que seria editar uso cobertura do solo para os valores de Manning. E aí vocês observam aqui que já estão todos os valores padrão que vieram lá do ResMapper. Então tá perfeito, tá ok. Então eu consegui agora já atribuir no meu arquivo de geometria essas informações, certo? Então eu vou dar um ok aqui, vou dar um ok aqui também. Tá tudo definido e agora a gente pode sim continuar o nosso projeto com essa rugosidade diferenciada, né? Que é bem importante, é bem útil para qualquer projeto, e aí vocês aprenderam nessa aula a fazer agora. Bom, a gente continua o nosso curso, então na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que vocês inserem as condições de contorno no seu projeto, os dados de condição de contorno. Então, te vejo lá, até a próxima videoaula.